Eu queria já começar a conversar contigo sobre a pauta de hoje, o que está acontecendo hoje, que é a CCJ, o recurso do Glauber Braga na CCJ, e as táticas da extrema-direita para silenciar, calar e caçar o Glauber Braga. Agora a gente acabou de ver o depoimento, a fala, na verdade, do Kim Kataguiri, e é impressionante como eles continuam com uma construção de narrativa que é a inversão total dos fatos. Eles conseguem, é uma coisa que choca, porque eles conseguem mentir descaradamente e conseguem reafirmar a mentira e conseguem lançar mão de uma espécie de combate, uma espécie de guerra que vai para a caricatura, que vai para o pitoresco, que vai para a desconstrução da discussão normal. Tu já esperavas isso? E qual é a tua perspectiva disso que a gente está acompanhando em relação a essa pauta? Prazer, Viário, estar aqui contigo, cara. Abraço para a comunidade aí, Pedro. Então, Viário, eu entendo que a questão do Glauber ele vai além do próprio Glauber. Eles estão utilizando, ao meu ver, a imagem do Glauber dentro do campo simbólico para atingir toda a esquerda, todo o campo progressista, porque o Glauber é uma figura frágil dentro desse sistema, porque é um deputado de um partido pequeno, é um deputado extremamente combativo, é um deputado que não é diretamente alinhado ao governo, mas que dialoga muito com o governo, com o campo progressista, e que, ao meu ver, estão utilizando ele para poder atacar a esquerda como um todo, para mostrar força, em especial o MBL. Tá? Mas eu não estou falando só de MBL, estou falando dessa extrema-direita bolsonarenta também, não essa ultraliberal. Então, assim, levar a cabo essa cassação do Glauber, eu entendo como uma resposta simbólica ao poder que eles têm de fato hoje no Legislativo. E a família Braga, ela sofre perseguição há muito tempo. Eu moro em Nova Friburgo, que é a cidade do Glauber, onde a mãe dele foi prefeita, e assim, todas as escolas dos distritos, os postos de saúde, a reforma que foi feita no passado no colégio, foi na década de 90, no grande hospital que é o Raul Sertan, e as unidades de pronto atendimento, foi ela que criou. A escola dos meus filhos, está o nome dela lá, Saudade Braga. Então, ela sempre foi considerada uma das melhores prefeitas da cidade, se não a melhor. O PT sempre teve uma força grande aqui à esquerda, por causa dela. Ela era o grande nome da esquerda, e o Glauber veio construindo a carreira dele inicialmente aqui, e já tendo uma reação muito grande. Aqui no Rio de Janeiro, o Glauber se colocava até há pouco tempo como uma figura mais consistente, o quadro de esquerda mais consistente. Você tem o Freixo com todas as questões dele, a ligação com uma certa elite cultural, etc. e tal. O Glauber não, o Glauber sempre se colocou muito bem assim dentro da luta popular e como uma figura assim, muito independente. E isso colocou ele de frente, tanto que ele dialoga muito bem com as polícias, ele dialoga muito bem com vários setores, sempre mantendo um discurso muito coerente. Então eu vejo que eles vão levar a cabo essa cassação não apenas pelo Glauber, mas por causa do que ele representa dentro do campo simbólico para toda a esquerda. É uma forma deles demonstrarem a força que eles têm no legislativo. E eu já vejo isso como um recado para 2026. Quando o Bolsonaro vira e fala, me deem 50% do legislativo, essa cassação do Glauber já é uma demonstração do que pode ser isso. E assim, ainda entendo mais, eu entendo que não precisa nem o Bolsonaro ou nenhum bolsonarista ser eleito. O que eles precisam é ter, de fato, a maioria do legislativo. Se eles têm isso, eles têm o poder. E essa perseguição ao Glauber, para mim, representa muito bem isso. Principalmente a questão também de quererem, eles têm demonstrado com muita intensidade que eles querem adquirir a maioria no Senado, né, na Casa Revisora. Eles querem a maioria no Senado, inclusive para poder atacar ministros do Supremo, segundo a loucura deles, né? Que eles querem. Eles sonham em dominar o Legislativo, dominar o Supremo Tribunal Federal e depois, se der para ter o Executivo ou não. Esse é um perigo iminente. Porque se isso for de fato uma realidade, a gente pode, daqui a 10, 15, 20 anos, estar falando no pior quadro possível para o Brasil. Tu entende isso como uma possibilidade? Entendo sim, Viário. Inclusive, eu vou botar uma questão aí que deixa as coisas mais complexas e mais perigosas. Quem vem sustentando essa extrema-direita, o crescimento dessa extrema-direita,
são as big techs, são as redes sociais, são os algoritmos. E hoje o maior inimigo da extrema-direita global não é o Lula. O Lula é um cara até aceitável dentro de uma questão, de uma perspectiva de soberania, de defesa, assim. O maior inimigo hoje da extrema-direita global é o Alexandre de Moraes. E não é da extrema-direita brasileira, não. É da extrema-direita global. Por quê? Porque ele é o único cara que, assim, todo debate, o certo é que o debate sobre legislação e regulação de plataformas, de uma forma geral, fosse um debate legislativo. Só que o nosso legislativo foi colocado em peso lá num processo que eu costumo dizer que vem desde 2005, tá? Mas vamos botar aqui que se reafirmou, que se firmou a partir de 2012, 13. Quem hoje, se a gente tem essa configuração legislativa, é graças às redes sociais e à comunicação que eles aprenderam a fazer e dominaram nas redes sociais. Com um agravante, eles representam os interesses dessas corporações, eles representam os interesses dessas elites, ou seja, é intimamente ligado o bolsonarismo, como o trumpismo, como em outros países da extrema-direita, a essas redes das big techs, essas corporações. Então, o que acontece? O maior alvo se torna Alexandre de Moraes, porque na Europa, na Austrália, que avançaram bastante em relação à regulação, em todos esses lugares, o debate era feito no legislativo. Você vê que o Zuckerberg esteve numa audiência no Senado tendo que dar explicações. O Google, nesse momento, a Alphabet, está sofrendo um processo muito forte, que começou no legislativo e agora foi judicializado nos Estados Unidos por causa da lei antitrust, porque o Google domina simplesmente, né, a web. Então, isso se agrava aqui no Brasil, porque o foco deles, por que é o Senado? Que se eles têm Senado na mão, assim, irrestrito do lado deles, além de impeachment ministro de Supremo, eles têm um poder sobre todo o legislativo enorme, porque nada vai ser aprovado sem eles, porque eles é que determinam todas as pautas, e simplesmente a gente vai acabar o presidencialismo de forma oficiosa, mais oficial, porque não vai mais ter como se governar. Hoje já existe uma dificuldade imensa do governo com essa configuração de governar. Imagina com esses caras tomando tudo o legislativo. E sim, o foco é o Alexandre de Moraes, porque ele judicializou a questão das plataformas. Isso, assim, Viário, você é um dos poucos caras que está sempre lembrando da pandemia. Sempre você lembra do inquérito da pandemia, da Covid. Você está sempre levantando essa bola. O Alexandre de Moraes tem muito poder na mão. Ele tem junto o inquérito da pandemia, ele tem o inquérito das fake news e ele tem o inquérito do 8 de janeiro. Esses 3 inquéritos são a maior prova no mundo do perigo dessas plataformas, dessas big techs, da política algorítmica, da dominação algorítmica. Então, assim, ele tem muito poder na mão. Ele tem, a hora que isso virar um livro, isso já está vendo artigos científicos, análises, tudo que é lá. Mas a hora que isso virar um livro, que ele escreveu, ou alguém escreveu, e que reúna tudo isso, vai ser a maior documentação histórica sobre o perigo e a influência das big techs dentro desse cenário de guerra híbrida. Então, assim, hoje o principal alvo é o Alexandre de Moraes. Tá? Então, assim, por isso eles estão tão interessados, né, em judicializar, em criar esse lawfare reverso em relação ao 8 de janeiro, em relação ao inquérito das fake news. Uma coisa que eu não entendo, assim, que eu estou esperando é que esse inquérito venha ao público das fake news, porque aquilo ali pode ser a bala de prata em toda, não somente no bolsonarismo, mas em toda essa rede. Então, assim, eu acredito que 2026 está vindo aí e eles vão com força total. Não necessariamente... Eu tenho feito a seguinte leitura, não sei se vocês concordam, que independe para eles o Bolsonaro estar preso ou não. Para eles é até melhor que não exista a figura do Bolsonaro como presidente, e sim como um mito. Porque o Bolsonaro é um cidadão, é uma pessoa disfuncional. O Bolsonaro ele não tem controle. O Bolsonaro ele é literalmente um ladrão de galinha, um ladrão de carteira. É um vagabundo. E é uma figura que se tornou esse grande ícone, né, dentro da extrema-direita, e que, ao meu ver, para eles é mais interessante esse ícone calado, preso como Marte, do que como candidato. Tá? Se o Tarcísio vier com um discurso que vai dar anistia, que vai libertar ele e que vai acabar com esse processo todo do 8 de janeiro e da fake news, etc. e tal, isso tem uma carga semiótica muito forte para essa base da extrema-direita. Então, assim, mesma coisa, o debate sobre anistia. Não importa para eles no que vai dar. Não importa se vai ter anistia ou não.
Não importa, o que importa é o debate estar vindo ao público e eles construindo dentro do campo simbólico a percepção de que eles são a vítima do sistema. Então, assim, eles estão muito bem articulados com o poder das plataformas, dos algoritmos, com o poder financeiro do mercado, com o poder dessas grandes empresas, esses grandes think tanks, fundações ultraconservadoras, e não só ultraconservadoras, mas como neoliberais, que estão apostando novamente na desestabilização do Brasil, e eles estão indo para cima da institucionalidade do Estado brasileiro. Assim. É um ataque generalizado, e 2026 vai ser central para a gente... Assim, sim, se a gente não... Só para completar, desculpa se eu estou me alongando. Eu entendo o seguinte, uma possível derrota do presidente Lula em 2026, ela é trágica no campo político. Mas no campo simbólico, ela é catastrófica. Porque vão ser anos e anos e anos para poder as forças populares se recuperarem. O que eles mais querem não é uma vitória do Bolsonaro, o que eles mais querem é uma vitória do bolsonarismo nas urnas. Se eles ganham nas urnas, eles vão ter legitimidade para fazer tudo o que eles querem fazer. É só ver o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos. Estou falando isso eu estou dizendo isso no campo do comportamento, sabe? Do ataque à ciência, aos princípios iluministas. Fora o que eles vão fazer no campo do político, do Estado econômico, que vão destruir o Estado. Então, assim, a gente está vivendo um momento decisivo na história do país, 500 anos de Brasil, assim, a gente está vendo um momento, até pelo cenário internacional. Então, o que está acontecendo é muito grave, e, assim, a minha crítica hoje ao governo, sem querer cobrar além do que a gente deva cobrar ele, é o seguinte: o Brasil não está se preparando dentro do contexto da guerra híbrida.